Boa noite a todos, que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje e sempre. Nosso tema de hoje está no Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, pois a palavra da noite é perdão, especificamente, perdoa-te. É tão importante que o Mestre Jesus nos chamou a atenção várias vezes sobre essa palavra. Ela é tão importante para a nossa saúde física, mental, espiritual. E perdoar é uma posição daquele que busca o seu autoconhecimento, o seu progresso evolutivo. E vamos ver que a proposta de perdão do Mestre Jesus é de forma incondicional. É uma proposta terapêutica que foi nos dada há mais de 2000 anos, pois quem perdoa é saudável, fortalecendo o sistema imunológico com energias amorosas, não conservando mágoas ou ressentimentos. O perdão tem níveis de evolução. Dentro da nossa própria programação, vamos perceber que existem etapas. Eu posso apenas desculpar, esse é o início desse processo de perdão. Num nível um pouco maior, eu vou esquecer o mal sofrido, vou fazer um esforço mental, apesar de já estar registrado na minha casa mental, eu vou fazer um esforço para esquecer esse mal sofrido. Mas o nível proposto pelo Mestre Jesus é o terceiro, que é o não registro da ofensa. Isso é, não se incomodar com a ofensa que foi feita. Porque assim eu não vou ter todo o trabalho de desfazer o lixo emocional que eu criei com mágoas, ressentimentos, tristezas de alguma situação que me foi provocada. Boa noite a todos que estão chegando, participando desse momento conosco. Existem vários equívocos de nossa parte com relação ao perdão, justamente porque estamos em diferentes níveis evolutivos. Então, a compreensão de perdão para alguns está no nível 1, para outros está no nível 2 e para os outros estão no nível 3, né? Então, um apenas desculpa, o outro já tenta buscar esquecer e o terceiro já não registra mais. Então, dependendo de cada um de nós, de como nós estamos na graduação do perdão, na educação dos nossos sentimentos, vamos perceber em que nível que nós nos encontramos já dentro dessa caminhada, né? Então, muitas vezes afirmamos perdoar, mas carregamos várias emoções contrárias a essa ideia. O rancor ou a mágoa. E aí a gente tem uma frasezinha normalmente acoplada a essa emoção, que é o não esquecerei o que você fez. Quer dizer, eu perdoo e não vou esquecer. Vejam que o rancor ou a mágoa estão aí presentes. Pode ser uma condenação. Não vou me reconciliar, nunca mais quero ver ou falar com você. Eu até te perdoo, mas rompemos nossas relações. Existe um menosprezo, com uma dose assim amarga junto. Lamento ter me envolvido com você. Eu vou te perdoar, mas eu lamento ter me envolvido com você. Aí tem uma outra que é a pretensão. Eu te perdoo, mas vou dizer umas verdades que você está precisando ouvir. E nós temos ainda a maldição, que é aquela assim, eu perdoo, mas quando acontece alguma coisa de ruim à pessoa, a gente pensa assim, recebeu o que merecia. Deus tarda, mas não falha. Vejam que essa ideia de perdão não tem nada a ver com as ideias cristãs. Muito pelo contrário, são extremamente equivocadas. Porque você não está perdoando coisa nenhuma. Você está reforçando a mágoa, o ressentimento, a tristeza
Não está fazendo nenhum esforço para realmente perdoar. Muito pelo contrário, você está revitalizando. E aí a gente vai perceber que essas emoções carregadas com esse tipo de sentimento vai acabar nos levando a ter uma série de sintomas orgânicos, porque nós vamos desequilibrando o nosso organismo por tantas emoções, fruto de pensamentos negativos e de emoções negativas. Estamos literalmente nos intoxicando com tudo isso. Então, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a raiva, o desespero vão gerar em nós, em função da falta do perdão, a perda de confiança, que é uma coisa super importante, né? O ser ter fé, confiar. Poderei ter uma série de enfermidades, justamente por causa dessas emissões de ondas mentais negativas. Eu vou fragilizar o meu sistema imunológico a ponto de gerar uma série de doenças psicossomáticas criadas na mente, das minhas emoções conturbadas, dos meus pensamentos conturbados, e afetando órgãos que são extremamente sensíveis a esse tipo, tanto de sentimento quanto de pensamento. As pessoas vão acabar vivendo sempre nervosas, irritadas, desequilibradas, agitadas, em constante atritos, tanto domésticos quanto sociais. Então vejo que é um conjunto de situações que poderão vir a afetar a minha vida de relação, inclusive com outras pessoas. Então, uma mágoa, um ressentimento, essa falta de perdão em relação a alguém que me magoou, que naquele instante eu me senti machucado, ferido, seja o que for, aquele que não perdoa é que acaba ficando mais afetado. Às vezes a pessoa que cometeu aquela situação que eu considero como de mágoa ou coisa parecida, de repente ela nem fez intencionalmente. Ou se fez, o problema seria dela, porque a cada um segundo suas obras, né? Então, ação e reação. Então, eu não deveria estar tão preocupada, eu devia estar orando por aquela pessoa para que ela pudesse se iluminar, se ajudar e evitar não fazer isso em relação a outras pessoas, porque nem todo mundo está preparado para perdoar. Então, os efeitos do perdão, eles são tão úteis ao nosso físico, à nossa mente, ao nosso equilíbrio geral, que inicialmente ele vai me gerar, né, o equilíbrio emocional. Eu vou conseguir me manter mais serena, mais calma, sem ativar tantos órgãos do meu organismo, como a adrenalina, o cortisol e etc e tal. Eu vou desenvolver mais lucidez diante das situações, parar, pensar, ver as consequências, verificar se realmente aquilo foi direcionado a mim ou foi direcionado a outra pessoa, ou a pessoa está em desequilíbrio e de repente eu sou a válvula de escape dela, aquele que estava ali na frente naquela hora para que ela fizesse aquele desabafo. O perdão vai me trazer paz interior. Para receber primeiro preciso dar, né, ou se doar. Vai me trazer tranquilidade, harmonia, que vai me criar uma barreira de proteção energética em função da minha faixa mental que vai estar vibrando de outra forma. Eu não vou estar alterada, portanto minha faixa vibracional vai ficar zen, como a gente costuma dizer, né? E a paciência, que é um processo construtivo, né? Então, essa caridade comigo mesmo é um amor em ação. Então, antes de mais nada, a importância do perdoar-se, né? Eu preciso me perdoar. Perdoa-te. Entenda que você está dentro de um processo evolutivo, caminhando, buscando o teu autoconhecimento, a educação dos teus sentimentos. Então, também não se cobre tanto, não se culpe tanto, se ainda não alcançou determinadas condições. Mas vamos perseverar, vamos investir nesse processo, que será cada vez mais fácil, então, nós conseguirmos caminhar nessa direção. O perdão beneficia aquele que perdoa, e isso tem que ficar muito claro com todas essas informações que a gente conseguiu até aqui. Por isso Jesus falava com muita propriedade. Quando alguém perguntava, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu semelhante? E ele,
não 7 vezes, que era um número cabalístico que se costumava utilizar na época, ele dizia não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Isso quer dizer sempre. Isso quer dizer não registra ofensa. Porque aquele que registra ofensa, que traz a ofensa para dentro de si, está se encharcando de lixo emocional, de lixo mental. Depois vai ter que tirar todo esse lixo de dentro. E isso vai dar muito mais trabalho. Continuando, lembremos-nos também, nós cometemos equívocos, erros, necessitamos corrigi-los e reajustarmos-nos, né, com as leis divinas, enquanto estamos na caminhada. Não adianta ficar protelando, porque muitas vezes deixamos que esse perdão caminhe por anos a fio, nos ferindo, nos magoando, criando chagas, às vezes tumores, quando poderíamos já ter resolvido isso, com perseverança, com boa vontade, inicialmente tentando desculpar, né? Depois fazendo um pouco mais de esforço no sentido de esquecer, para que, quem sabe, um dia de tanto exercitar eu consiga não mais registrar. Né? Então, esse perdão para comigo mesmo é fundamental, para que eu possa aprender a perdoar o outro também. Né? Então, o processo sempre começa conosco. Então, à medida que a gente vai guardando, é como o amigo Ezio está colocando aqui, né? As pessoas que guardam ficam cada vez mais doentes. Em vez de se libertar, vão se aprisionando, né? Então, como nos ensinou o Mestre Jesus, Deus está sempre nos perdoando pelas suas leis. Né? Então, nós temos as leis divinas que caminham conosco, principalmente a lei de ação e reação, a de retorno. A gente tem que entender que, à medida que nós vamos cometendo equívocos, que a gente vai ferindo, a gente vai criando um caminho muito doloroso para frente. Então, temos que estar já resolvendo aqui e agora isso para não deixar para a próxima encarnação, para não deixar para o plano espiritual, porque muitas vezes não iremos encontrar essas pessoas a quem ferimos ou que nos feriram. Então, é importante a gente seguir em frente dentro desse processo. Então, como Deus está nos perdoando continuamente os nossos equívocos, nós, inclusive, pedimos muito perdão ao Pai por nossos equívocos, a gente tem que entender que não se pode usar 2 pesos e 2 medidas. Se eu estou pedindo perdão, é porque eu estou me colocando numa posição de alguém que realmente deseja a indulgência do outro, né? Que o outro seja misericordioso para comigo. Então, eu devo ter essa postura também de proceder da mesma forma com relação ao meu irmão. Isso passa a ser uma lei de humanidade, que era o que o Mestre Jesus tentava sempre nos mostrar. Né? Então, ele era muito claro nessa ideia de que o que tu fizeres ao próximo, né, poderá vir de volta, mas o que ele ensinava era assim: faça ao próximo o que tu espera que o próximo te faça. Então eu só espero coisas boas. Eu não vou esperar que o outro me magoe, que me fira, que provoque qualquer situação de constrangimento. Muito pelo contrário. Né? Eu vou estar sempre esperando coisas boas. E daí a importância de direcionarmos, confiarmos no outro, termos fé no nosso semelhante. Devemos evitar, portanto, o revide, apaziguando então as nossas paisagens internas, daí a importância da prece e da meditação como mecanismos desse processo de apaziguamento, né? Evitar a queixa contra alguém, assim como a maledicência, né? Porque dentro daquela sensação de ressentimento e mágoa, daqui a pouco a gente vai falar bobagem, a gente vai falar coisas que não são verdadeiras. E se alguém vier falar alguma coisa do outro, a gente vai potencializar, a gente vai confirmar ou a gente vai aumentar, porque o nosso olhar está deturpado, está deformado. A gente está ampliando a dor, está fazendo com que ela se torne maior do que ela realmente é. E aí a gente acaba dizendo muita coisa que a gente não deveria dizer. Devemos evitar as irritações, porque elas vão desencadear mecanismos de alteração do nosso quadro orgânico, batimentos cardíacos, respiratórios, crise de ansiedade. Devemos evitar os azedumes,
para não nos tornarmos pessoas insuportáveis, dificultando então o convívio com os demais, achando que todo mundo vai fazer a mesma coisa conosco, que todo mundo é igual, que todo mundo age da mesma maneira, que todo mundo age da mesma forma, tem os mesmos pensamentos. Então, o que a gente deve fazer? É aquilo que o Mestre Jesus já fazia. Antes de qualquer coisa, para e ora. Porque a mente serena e focada consegue entrar numa faixa vibratória de ajuda espiritual. E daí sim a gente consegue agir com bondade. A gente para, a gente consegue refletir, pensar no outro, em que estado emocional ele se encontra, o que aconteceu com ele, para ele ter aquela carga toda de irritação, de violência, seja lá o que for, a situação que foi gerada na minha direção. Dá tempo da gente refletir. Prosseguir nos mistérios abraçados é fundamental. Eu tenho que continuar perseverante, não é porque aconteceu uma coisa que vai acontecer isso sempre, né? Ou que as outras pessoas vão fazer a mesma coisa que aquela fez. Não é assim que acontece, né? Tentar entender através do diálogo, tentar conversar com a pessoa para ver se foi aquilo mesmo que ela disse, se é aquilo mesmo que ela está pensando, né? Para tentar desfazer essa situação de agravante, porque só fica pior. Não vai melhorar, né? Há uma quebra de confiança, né? Então, é importante que a gente volte à prece que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, e lá está bem claro, quando ele diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos semelhantes ou os nossos devedores. Eu estou medindo, estou botando os dois mesmo peso, mesma medida. Porque como é que eu vou pedir para que o Pai me perdoe se eu não consigo perdoar o meu semelhante? Não tem lógica, né? E aí a importância de entendermos que o primeiro beneficiado sou eu mesmo, dentro desse processo. Principalmente se for no núcleo familiar, porque são pessoas que devemos amar, já que temos uma existência em comum. Sabemos que muitas vezes é ali que os atritos ocorrem, né? Pelas próprias diferenças que existem, pela dificuldade que muitas vezes temos de colocar nossas ideias. Às vezes, para não ter atrito, apenas não falamos, nos omitimos, então as pessoas não sabem o que nós pensamos, que valores nós carregamos, né? O que está nos angustiando, porque nós não temos o hábito de dialogar, de dizer o que está na alma. Tememos tudo, tememos que as pessoas deixem de gostar da gente, de nos amar, receamos dizer qualquer coisa porque a pessoa vai embora. Então vejam que a convivência com outro semelhante, essas relações interpessoais, elas são realmente muito complexas. Mas quanto mais claras, quanto mais dialogada é uma relação, mais fácil fica para nós fazermos tudo isso. Necessitamos, portanto, agir com prudência, paciência e compreensão, seja com familiares, com parentes, com vizinhos, com subalternos, com chefes, com clientes, com associados, porque é nossa vida de relação, né? São as diferentes posições que estamos dentro das nossas relações interpessoais. O respeito constante à vida particular dos amigos íntimos, evitar de dar pitaco, porque aí a gente acaba não precisando ouvir aquilo que o outro tem para nos dizer. Às vezes a gente só quer falar, só quer dar ideia, mas às vezes a gente não quer ouvir o que o outro quer dizer. Às vezes o outro quer dar um basta, me deixa pensar um pouquinho. Me deixa orar, me deixa meditar, me deixa entrar em contato com a equipe espiritual, né, com o meu mentor espiritual, para que eu possa me serenar. Deixa que eu encontre uma saída. Que isso, basicamente, é o que a gente trabalha no atendimento fraterno das casas espíritas. Deixar que a própria pessoa encontre sua saída. Né? Tolerância com os entes amados diante de qualquer ofensa que nos magoa. Então, se eu evitar registrar a ofensa, eu não vou mais me magoar, portanto, eu não vou mais ter também que perdoar. Essa é a ideia do perdão. Porque se eu não registro mais a ofensa, para que o outro me pedir perdão? Não tem necessidade, porque eu não registrei a ofensa.
não valorizarmos as alfinetadas recebidas, contratempos, aborrecimentos ou desgostos, porque todas elas são situações de aprendizado. Estamos na Terra em exercício de sublimação espiritual. Evitemos acolher então esses sentimentos em nosso interior. Aquele que por orgulho se esquife dessa reconciliação com o adversário, e isso está no próprio Evangelho, poderá ser surpreendido com a desencarnação, em débito com a lei de amor. E aí a gente vai voltar de novo à frase, a cada um segundo suas obras. Então, o primeiro investimento que eu tenho que fazer é comigo mesmo. Joana de Ângeles nos diz isso num livro lindíssimo chamado Amor, Imbatível Amor. Perdoa-te. O auto-perdão é fundamental para que você possa perdoar o seu semelhante também. Então, esse é o mesmo peso e a mesma medida. Continuarmos assim caminhando é fundamental na nossa história evolutiva. E lembrar, basicamente, o quê? Que o Espiritismo não tem a função de curar corpos, não foi para isso que ele veio, mas animar o espírito, a fim de que se autocure. Essa é a ideia. Quando Jesus olhava ou perguntava para as pessoas, o que queres que eu faça? E a pessoa dizia, que tu me cures. E aí Jesus dizia, tu queres, seja feita a tua vontade. Né? Então, você é capaz. Teus pecados estão perdoados era uma ordem, era um comando dado à mente para que a pessoa pudesse se perdoar e se libertar, então, daquele processo autopunitivo. Ele estava naquele quadro em função da quebra da lei do amor, de ter se afastado da lei do amor. Então, ele teria que retornar. E daí Jesus, tua fé te curou, isso é a tua confiança, a certeza que Deus está dentro de ti e vai fazer a reforma que precisa, a mudança que precisa, a libertação disso, a mudança, a transformação, a transmutação das energias negativas em energias positivas. Então, através do conhecimento, né, uma vez autocurado, de todo esse conhecimento, do autoconhecimento, e aí você vai se dar conta que a saúde vai ser uma consequência de tudo isso, dessa busca da tua transformação moral, da tua reforma íntima. Portanto, perdoa-te. Esse é o ensinamento do Mestre Jesus, que há 2000 anos nós insistimos em não aceitar. E aí, para tentar fazer um fechamento da obra que me inspirou o tema de hoje, Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, perdoa-te. A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera do dia a dia, o homem consegue a autorrealização, compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa e é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos, após repetidas em face dos processos que engendram. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também a indulgência para contigo mesmo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através de sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu, e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para um novo lucro. Se te contentas estacionando, perde oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras, porque errastes, igualmente atrasas a marcha.
Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referências aos demais. Quando acertes, avança, eliminando os receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama a si mesmo se ama. O homem que ama a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Vamos encerrar essa noite com a nossa prece, com o nosso momento de captação de energias positivas da equipe espiritual que neste instante nos envolve com muito carinho, com muito amor. Convido a todos, se assim o desejarem, a fecharem seus olhos por um momento, respirarem, inspirando lentamente, expirando lentamente. E dizer: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, de braços abertos nós vos esperaremos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que a paz do meigo Nazareno nos envolva hoje e sempre. Que tenhamos um lindo fim de semana e uma semana maravilhosa pela frente. Muita paz a todos. Muito obrigado a todos que estiveram conosco neste momento, participando com suas energias amorosas e fraternas. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço. Até a próxima.